Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula 3 do curso de Word básico. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as abas do Word, vamos entender onde estão as ferramentas, né? O que que você encontra em cada aba do Word. Vai ficar muito mais fácil aí para vocês no dia a dia localizar, caso estejam precisando de algo em específico, tá ok? Vou abrir aqui o Word. Vamos lá, documento em branco mesmo, porque não vamos trabalhar exatamente com elementos de texto. Eu só quero mostrar para vocês as abas. Bom, quando nós abrimos o Word, então, um documento em branco, né, seja em branco ou seja um documento que estamos trabalhando, nós vamos direto para a página inicial, tá ok? O que que isso quer dizer? Na página inicial nós temos o básico de configurações aí do Word. O bacana da página inicial é que ela é customizável, né? Eu posso, vamos supor, eu não utilizo certas ferramentas que estejam aqui. Então eu consigo customizar essa página inicial, tá ok? Então aqui, ó, então aqui, ó, para vocês, basta eu clicar com o botão direito da barra, personalizar a faixa de opções, tá? Botão direito aqui, eu vou aqui na página inicial, tá certo? E eu posso determinar aqui, ó, o que eu quero que apareça lá para mim, tá certo? Posso tanto inserir quanto remover tanto abas quanto informações de cada uma delas, tá certo? Eu vou selecionar aqui o que eu quero que apareça, ok? Depois vocês podem dar uma olhadinha aí o que tem aqui de opções. Bom, então aqui na página inicial eu tenho as ferramentas principais de utilização. Então a parte de formatação de fonte, de parágrafo, né, os estilos, localizar e substituir palavras, né, eu posso localizar um termo específico, substituir um termo por outro, tá certo? E a parte de colar aí, né, de texto, quando eu copio um texto de algum lugar, tá certo? A página arquivo eu vou ter as opções que nós conversamos na aula 1, né? Então ali a parte de salvar como, abrir, né? Criar um novo documento, a parte imprimir, né? Nós vamos ver aí nas próximas aulas, tá ok? Tá ok? Compartilhar, né? Compartilhar aí na internet, eu posso compartilhar já por e-mail, né? Salvar na nuvem, aqui a questão do OneDrive, para quem tem a conta, né? Do OneDrive, tá certo? Eu posso exportar isso para outros formatos, como PDF, XPS, tá certo? Posso fechar esse documento que eu estou trabalhando. Às vezes estou trabalhando com mais de um documento, eu quero fechar um deles, basta eu fechar aqui na parte do arquivo. Nessa setinha eu volto para a página anterior com as outras abas, ok? Então, página inicial, então, tem a configuraçãozinha básica aí de formatação para eu trabalhar no dia a dia. Preciso de algo específico, então eu vou nas abas específicas. Bom, vamos ver uma a uma. A aba inserir, eu tenho como inserir qualquer tipo de coisa dentro do Word, né? Então eu tenho como inserir páginas em branco, né? Então eu vou inserir aí, depois a gente vai ter uma aula só de cada uma dessas ferramentas aqui, né? A parte só de inserção, tá? Então não precisa se preocupar não. Mas eu posso ter como inserir uma página em branco, né? No meio do texto eu preciso ter uma folha em branco sem nada. Eu tenho como inserir aqui. Inserir uma quebra, né? Então, daquele ponto, não ter que ficar batendo Enter até lá embaixo. Isso é ruim, porque uma vez que eu pular uma linha lá em cima, eu descaracterizo todo o texto. Quando eu preciso já ir para a página de baixo, eu vou inserir uma quebra, né? Eu tenho como inserir tabela. E aqui eu determino que tamanho e formato a tabela vai ter, tá certo? Inserção de imagens, gráficos, word art, toda a parte de ilustrações. Então ela está nessa partezinha aqui, ok? Suplementos aqui seria para quem faz pesquisa, né? Consegue trazer aí suplementos de pesquisas da internet, ok? Arquivos de vídeo, né? Caso alguém precise colocar um vídeo no seu arquivo do Word, né? Vai saber o que cada um tem necessidade. Às vezes isso aqui não vai ser impresso, aqui vai ser apresentado, então pode ser interessante alguém colocar um vídeo, ok? Link, o que são links? Links são
endereços da internet, tá? A gente chama de link ou de hiperlink, né? O endereço de um site da internet, ok? Comentários, né? Eu tenho como fazer comentários, inserir comentários no texto de alguém. Assim eu não descaracterizo o texto. Lembra quando o professor, né, quando fazia a correção do seu trabalho, ele escrevia do lado, né, ó, isso aqui eu não gostei, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui é de tal jeito. Então você tem como também fazer esse tipo de comentários, né? Ele insere uma caixa que não interfere no texto, né? Ele insere uma caixa lateral aqui com o comentário, a informação que você quer passar, tá? A parte de cabeçalho e rodapé, né? Nós vamos também ter uma aula disso, né? Então não tem por que ficar explicando exatamente o que é. A parte de caixa de texto, né? Eu tenho como inserir caixas de texto adicionais no meu texto. Às vezes você está tratando de um tópico, às vezes você está trabalhando com um tópico e você precisa falar, abrir uma caixa de texto, né? Ou abrir um espaço para explicar melhor sobre aquilo, né? Ou fazer algum comentário ou algo do tipo. Então você pode inserir caixa de texto, né? Ou outras ferramentas que existem aqui nessa parte, né? E inserir símbolos também, né? Coisas que não estão aí no nosso teclado, não são os nossos como é que eu vou dizer? Não são os símbolos do nosso idioma, né? Por exemplo, né? Aqui ele tem o símbolo do euro, de libras, né? De ienes, né? Que são moeda da Europa, da Inglaterra, do Japão, né? Símbolo de copyright, tá certo? E outros diversos símbolos aqui, né? Então você consegue inserir utilizando aqui. Se você precisar de mais símbolos que não sejam esses, ele tem toda uma galeria de símbolos aqui dentro do mapa de caracteres. Esse daqui também ele traz do Windows, tá ok? Você consegue localizar isso aqui dentro do Windows também. Bom, então a aba inserir é para inserir alguma coisa. Eu preciso inserir algo no texto, eu vou então nessa aba aqui, tá certo? É aqui que eu vou encontrar. A aba Design, bom, nós já vimos na aula 2, é a parte de formatação de texto, né? É o design que vai ter aí o meu texto. Tanto o texto quanto o fundo, né? Então, ele como um todo, ok? Então, nessa parte de design, eu vou ter aqui os temas, né? De formatação. Toda a parte aqui de cores e de fontes, né? Marca d'água e cores de fundo, né? E os temas pré-definidos, tá ok? Em layout, aí vem a diferença. Design eu estou falando de corzinha, né? De corzinha, de frufruzinho, certo? O layout não. O layout eu vou lidar com o formato da página. Então, as margens, a orientação. O que é orientação? Vertical ou horizontal o texto, né? Vertical é o texto em retrato e horizontal em paisagem. Eu esqueci, desculpa, gente. Então, o texto em retrato, né? Seria o texto normal. Ou se eu precisar da folha deitada, né? Então eu tenho o texto em paisagem, tá ok? Vou determinar o tamanho da página. Então isso aqui é super importante, você sempre determinar o tamanho. É muito comum, às vezes ele vir como ledger, né? Que é o padrão, não, como liter, desculpa, que é o padrão carta, ele não é exatamente o tamanho do A4, né? Pode ver que ele tem 21,59, certo? Contra 27,94. Então, ele não tem exatamente o mesmo tamanho do papel A4. O papel A4 é o padrão que nós utilizamos para fazer a impressão, né? Então, sempre determinem aqui direitinho qual é o tamanho para vocês não se perderem, né? Você faz toda a configuração em liter, né, que é carta, e imprimir no A4, vai ficar desconfigurado. Ou mesmo ao contrário, né? Comprou sem querer um papel liter, né? Que é aquele papel que a gente usa na escola, né? E que não é padronizado. E aí você vai e faz toda a configuração no A4. Então, muito cuidado com o tamanho do papel. Ah, eu tenho um papel específico, um tamanho diferente. Então você vem aqui em mais tamanhos e aqui você consegue determinar na mão qual é a largura e a altura do papel que você vai utilizar. Não precisa ser um papel padronizado. Ah, eu vou cortar o papel. Então ele não é padrão nenhum. Então você vai lá e determina qual é o tamanho dele, ok?
Aqui em layout, ele já tem aqui a parte de colunas, que a gente vai ver também mais para frente como que a gente faz a quebra em colunas, né, do nosso texto. Então já fica a dica aí para vocês, né? A parte de quebras de páginas, então quebras em colunas, disposição do texto, né? Tá, que é a parte de coluna, como que vai, caso o seu texto seja em colunas, como que as colunas vão trabalhar, né? A disposição, então de repente você tem elementos, né? Ó, separar o texto ao redor dos objetos, então você tem elementos ali como fotos, né? E imagens, gravuras, né? Você determinar como que o texto vai trabalhar com essa gravura, por exemplo. Eu quero que a imagem fique sozinha no parágrafo. Então, vai ter o texto aqui em cima, a imagem aqui no meio e texto aqui embaixo. Ah, não, eu quero que ela fique com o texto junto, né? Então, vai ter aqui o texto, a imagem no canto, o texto aqui do lado e texto embaixo. Então, é aqui que você vai fazer essa configuração. Próxima página, então você pode inserir aqui já uma quebra para a página seguinte, né? Aqui ele vai inserir uma quebra, mas continuar na mesma página, né? Ele entende apenas que você está trocando de assunto ou iniciando outro texto dentro do próprio arquivo, né? E ele consegue também inserir exceções para que você trabalhe apenas nas páginas pares ou só nas páginas ímpares, tá certo? Números de linhas, né? Você pode aqui também a parte de contagem de linhas, tá certo? E infernização. Gente, não é infernizar ninguém, não. Não vai infernizar ninguém. Deixa o coitado sozinho lá, tá? É ifenização. Ifenização é de hífen, né? Então nós vamos determinar quando você começa a digitar o texto e aquela primeira letra ela vai ficar, eu tenho pouco texto, mas ela vai ficar grande, né? Ela vai ocupar tipo 2, 3 linhas, né? Eu tenho uma ifenização, tá certo? Ele vai ficar em destaque, né? Vamos dizer assim. Então é a letra de destaque do parágrafo, tá ok? Do texto às vezes, né? Aqui são os recuos, né? Eu tenho como ajustar os recuos, né? O texto começa aqui atrás. Então aqui eu vou determinar tanto à esquerda quanto à direita. Você vai determinar aí onde o texto começa e onde ele termina, ok? E o espaçamento entre um parágrafo e outro. Parágrafo, certo? Na parte aqui de referências, tá? Referências aqui a gente vai trabalhar com a parte, por exemplo, de sumário, né? A parte de inserir notas de rodapé, referências bibliográficas, a parte que ó, você checar referências cruzadas. Então, poxa, eu tô falando a mesma coisa duas vezes, não preciso, né, apontar ela duas vezes, eu aponto uma única vez. Então, aqui eu consigo checar, né, se eu estou falando duas vezes sobre a mesma coisa. Então, a parte de bibliografia. Então, toda a parte de referência bibliográfica, a parte de construção de títulos, você vai encontrar nessa parte aqui de referências, tá? Eu vou pegar uma aulinha aqui só para a gente falar disso aqui. Vai ser a última aula, a gente vai falar sobre sumário. E aí a gente vai criar um texto com os títulos e criar um sumário, né? O que é o sumário? É aquela página inicial que diz em que página você encontra tal parte do texto, né? Ali a gente consegue determinar, em vez de fazer na mão, né? Ficar pondo um monte de bolinha, colocando os números da página. O sumário, ele faz isso automático pra gente. É bem interessante, ok? A aba de correspondência é literalmente correspondência, de correio, tá? Então, qual que é a ideia? O Word, gente, foi criado nos anos 90, né? Então, e-mail ainda não era assim tudo que é hoje, né? A internet não é tudo que é hoje. E a gente utilizava muito o Word para criar cartas que iam ser impressas, né, colocado em envelope e mandado pelo correio mesmo, né? Selinho bonitinho, né? Pessoal aí do que nasceu antes de 2000 sabe do que eu tô falando, né? Pessoal que é mais novo aí, senta e espera. Mas a gente tinha então uma ferramenta dentro do Word para ajudar a gente a criar envelope, criar etiquetas e tudo mais, tá?
Então aqui na parte de correspondências, né, eu tenho como criar envelopes, né, criar correspondências e pré-determinar para envio para várias pessoas. Por exemplo, e aí também já uma ideia de negócio para vocês. Quero criar um cartão personalizado para uma lista de clientes ou de pessoas que eu conheço, né? Passou aí o Natal, festas de final de ano, e eu queria fazer uma coisa personalizada para todo mundo. Então eu vou inserir, né? Eu vou criar os destinatários, né? Eu vou colocar aí todas as informações que eu preciso, que vão no texto, né? Não preciso colocar informações que são irrelevantes. E vou iniciar uma mala direta. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar o texto, né? Que eu quero. Caro fulano, né? Então, putz, imagina eu ter que fazer isso para 100 pessoas, né? Ter que ficar inserindo o nome toda vez que eu quero mandar uma correspondência, né? Tipo, um agradecimento, um cartão de Natal, eu tenho que ficar inserindo o nome de um por um das 100 pessoas que eu quero mandar. Não, eu venho, eu crio uma mala direta, eu vou ter um único trabalho que é cadastrar todo mundo. Cadastrei uma vez, não preciso mais me preocupar. Coloco as informações que eu preciso, seja endereço, seja o nome, telefone, o que eu achar que é relevante. E vou criar um texto. Dentro do texto eu vou ter os campos. Caro fulano. Então aqui no fulano eu vou colocar um campo em que vai o nome da pessoa, né? Então vai ter um campo específico lá na minha coluna lá, só de nomes. Então eu vou colocar aqui o nome. E aí o texto e tudo mais, e vou dentro do envelope, o nome da pessoa, o endereço, né, o CEP, cidade, estado, né, e vou deixar tudo pronto. Bom, eu crio um modelo com os campos que são variáveis e ele vai me trazer as informações que estão cadastradas dentro da mala direta. E vamos supor aqui no meu caso, vai fazer a impressão disso ou enviar isso por e-mail, ou, né, aí eu vou determinar como que isso vai ser feito, como essa mala direta vai funcionar. Então, eu vou fazer a impressão, né, seja ela física na impressora ou seja para um PDF para enviar por e-mail, né? E ali vai ter todas as informações que eu já cadastrei. Na segunda, a primeira vez vai dar trabalho. Não vou dizer que não dá. Mas na segunda vez, eu já tenho cadastrado. Eu não preciso ficar escrevendo para um por um, né? Então ali eu já botei o campo. E ele já vai trazer automaticamente. Então, eu vou ter o primeiro trabalho de cadastrar e não vou ter mais trabalho, né? Daí para frente é só criando o texto, selecionando os campos que eu quero que o texto tenha e ir inserindo isso dentro do Word, né? Dentro do meu documento aqui do Word, tá certo? Então, eu vou tentar separar uma aula só para a gente montar uma mala direta e ver como que isso funciona, tá ok? Na aba de revisão, é a aba de revisão de texto, né? Vamos checar ortografia, vamos checar palavras, termos, concordância, né? O Word ele tem toda a regra gramatical da nossa língua portuguesa incorporado nele, tá? Inclusive de concordância nominal, né? Nós vai, nós não vai, né? Nós vamos, né? Então ele identifica isso, não é nós vai, né? Eu tenho que ter o tempo verbal correto. Então, ele sempre vai verificar tempo verbal se está ok, as palavras, a digitação se está ok. O que calha aí é que a língua portuguesa tem uns senões, né? Então, está e esta é a mesma palavra. E nem sempre a concordância nominal determina qual é a palavra correta a ser utilizada, né? É, ele, esta, né? Então tá errado. Mas tem algumas frases que você não tem como ter certeza se seria com um acento para virar está, do verbo estar, ou esta do pronome indicativo, né? Então fica meio complicado às vezes para o Word entender, então nem sempre funciona. Mas na maioria dos casos ele vai identificar. Outro problema dele é a questão de frases em que o sujeito, você está falando de uma coisa que não exatamente tem a ver com o sujeito da frase. Bom, então
Então, retomando aqui. Então, acontece às vezes em alguma frase, isso que eu falei, né? Então, pode ser que a concordância não bata exatamente como você quer. E você tem como adicionar que essa informação não está errada, né, do seu texto, para ele não ficar também te incomodando o tempo todo. Vai ter uma opção ali para você ignorar, né? Quando ele aparece com o sublinhado azul, é no caso de concordância nominal. Quando ele grifar vermelho, quer dizer que a palavra está digitada incorretamente. Por exemplo, pela regra nova da ortografia, ideia não tem mais acento, né? Então, se você digitar ideia, ele vai tentar automaticamente corrigir para ideia sem acento, ele vai tirar o acento fora. Se você forçar o Word, não, eu quero manter com acento, então ele vai grifar de vermelho e dizer para você, ó, essa palavra está grafada de forma errada, né? Então, ele tem toda essa ferramenta integrada nele, né? E o bacana é que, assim, mantenha sempre o pacote Office atualizado, porque qualquer mudança nessa regra, qualquer alteração que tenha, a Microsoft, ela consegue colocar nas atualizações essas modificações. Então, se amanhã, né, teve uma atualização na regra gramatical, tal palavra agora escreve de tal jeito, né? Vamos trocar tudo que é CH por X. Não vai ter mais CH na nossa língua portuguesa, né? Vamos supor. Então, quando você atualizar, essa regra foi implementada, a Microsoft vai atualizar isso nos programas deles e vão mandar atualizações para vocês. Vocês vão atualizar, pronto, dali em diante o Word já sabe que todas as palavras que eram com CH é com X, né? Um exemplo, né? Que duvido que isso aconteça. Mas entendam isso, né? Essa é a importância da atualização do programa, tá certo? Então, aqui em revisão gramatical, então, toda a parte de ortografia e gramatical não tem verificações. Então, se eu tivesse um texto aqui, ele faria a verificação. Como não tem, então, aqui o dicionário de sinônimos, né? Ele tem um pequeno dicionário de sinônimos dentro dele. Contagem de palavras, né? Então, ele faz a contagem de palavras, de linhas, ele conta tudo, né? Conforme você for digitando, ele vai fazendo a contagem para você. Ele tem aqui a parte de tradução e o idioma. O meu Word está em português, né? A parte gramatical está em português, mas eu estou trabalhando com um texto em inglês, ou pelo menos com um parágrafo em inglês, né? Uma citação em inglês, né? Dentro do meu texto. Bom, a palavra em inglês ele vai achar que está errado, né? Não faz parte do nosso vocabulário, não está dentro do nosso dicionário aquela palavra. Então você precisa avisar ele que aquela parte ou aquele texto em específico está em outro idioma, tá? Então você vai fazer isso nessa parte aqui. Você vai definir o idioma de revisão de texto. É até bom, porque às vezes não é a sua língua nativa, seu inglês não é lá aquelas coisas, né? O seu alemão, o seu espanhol, o seu mandarim, não é aquelas coisas todas. E aí ele vai te ajudar a fazer uma pequena revisão nesse texto também, né? Lembrando que, como ele também tem algumas coisas de concordância que não fica lá muito bom em português, tem algumas coisas de concordância em outros idiomas que também não vai ficar lá muito bom. Então, sempre dá uma checada se a regra que ele está querendo aplicar tá correta mesmo, tá? Mas a Microsoft, ela pega as regras gramaticais dos países e aplica, tá? Então, ele vai sempre seguir a regra gramatical principal daquele país, tá? Então, o inglês, ele vai seguir lá que o verbo to be é de tal jeito, que o do, it, o set e o get é de tal jeito. Então, é muito provável ele estar certo como é que eu vou dizer? Na regra que ele está aplicando, né? A lógica que o Word está utilizando para fazer aquela correção gramatical, tá certo? Provavelmente acontece muito você achar que ele está errando na concordância, né? Na sintaxe ali não tá muito boa. Mas às vezes está faltando uma vírgula, né? Ou então você está colocando o sujeito
num lugar e devia estar em outro. Então, às vezes, a construção, e isso, infelizmente, o Word não corrige, né? A construção da frase, às vezes, pode estar errado. Não que a concordância esteja incorreta, tá certo? Ele não é burro, né? É que, às vezes, a gente pensa de um jeito e escreve de outro, tá ok? Mas aqui é bem bacana essa parte de revisão, né? Ajuda bastante a gente a corrigir certas bobagens que a gente acaba escrevendo, ou pelo menos de forma incorreta, ok? Aqui dentro de revisão, não só a revisão gramatical, mas a revisão de texto. Por exemplo, você está revisando o texto para alguém. Alguém pediu para você, tem como você revisar aí um trabalho que eu estou fazendo? Eu te dou aí um tusta, né? Ó, vamos pensar em dinheiro aí. Eu te dou um tusta e você revisa o texto para mim. Tá ótimo, traz aí. Comecei a ler, meu Deus do céu, a pessoa escreve de um jeito que, minha nossa senhora, não consigo entender nada. Como que eu vou falar para ele que eu não entendi aquele parágrafo? Como que eu vou entender para ele que eu não entendi a ideia que ele está passando no texto dele? Bom, para isso, eu consigo fazer também uma revisão, né? Eu vou inserir comentários ali dentro. Eu vou controlar as alterações do texto. Ó, não vou deixar o cara alterar o meu texto, não, né? Não tem essa de eu pedir para ele revisar, mas não vai alterar nada, não. Então, eu consigo por aqui, eu consigo restringir edição. Então, eu consigo fazer toda a parte de controle da revisão de terceiros no meu texto, ou até minha mesmo. Às vezes eu mesmo estou revisando meu texto e encontrei um monte de falhas, né? Então eu começo a fazer um monte de alteração, e eu penso, nossa, já perdi, já não sei mais o que eu estou fazendo. Então eu consigo controlar as alterações, né? Que eu consigo fazer, eu consigo mostrar, né? Eu fazer com que ele me mostre onde que foi alterado, né? Eu consigo pôr comentários do porquê eu alterei. Eu consigo comparar documentos, né? Saber o que tem de diferente entre eles, né? Às vezes eu fiz uma edição e esqueci qual foi a edição e salvei uma cópia. E aí eu não sei mais qual que é o certo e qual é o errado. Então eu consigo comparar e também consigo combinar mais de um texto, né? Eu consigo combinar mais de um arquivo em um arquivo só. Tá certo? Então a parte de revisão vai servir para a gente fazer uma revisão geral mesmo, ok? Bom, seguindo então, na parte de exibir, é a exibição da tela, não é a exibição do texto, tá? É a exibição da tela para eu trabalhar dentro do Word. O que que eu quero que ele me mostre para eu trabalhar? Como? Bom, eu posso por exemplo, né, o Word quando você instala, uma ferramenta que eu uso muito em particular e me faz muita falta é a régua, né? A régua aqui em cima e na lateral, para eu saber, por exemplo, quanto tem de espaçamento, ó, eu sei que aqui tem 3 centímetros, né? Enquanto aqui também tem mais 1, 2, 3 centímetros, ok? Geralmente ele vem desmarcado, né? Quando você instala o Word pela primeira vez, geralmente esse cara tá desmarcado. Para mim faz falta. Eu gosto de ver sempre na régua se o espaçamento, né, está tudo correto, né? Ele tinha essa ferramenta lá nas primeiras versões, né, lá de 97, 2000, XP, 2003, isso já vinha habilitado. E por alguma razão da natureza, né, senhor tio Bill Gates resolveu desmarcar esse cara. Toda vez que eu abro um Word, eu preciso lembrar de vir aqui em exibir e marcar a régua aqui para eu poder trabalhar aqui com as margens do meu texto, né? Aqui a margem superior é o texto, a margem inferior aqui é do meu tab aqui. Esqueci de novo. Oi, professor. Eu sou meio ruim de memória, viu, gente? Acontece. Bom, então eu consigo trabalhar aqui na régua. Na aba exibir, então, eu tenho toda a parte de exibição. O modo como eu vou ver a página que eu estou digitando, né? Eu tenho como trabalhar com layout de impressão, né? É bom porque eu consigo ter certeza como vai ser impresso. Vai ser impresso exatamente como está aqui, gente, tá? Então, o layout de impressão, ele funciona. Ou eu tenho um modo de leitura, né? Eu tenho aqui um modo só para fazer a leitura do texto, caso não seja um problema de edição, eu estou lendo um texto de alguém, né? Então eu tenho um modo de leitura aí para ficar mais fácil, tá? Tenho como determinar aí a movimentação
do scroll. Por que isso? De repente ele está em algum modo como se fosse um livro, né? Tem como fazer ele fazer como se fosse um livreto. E aí, conforme eu vou navegando entre uma página e outra, ele ir para o lado e não para baixo. Então, ele vai primeiro para a página do lado e depois ele vai para baixo, né? No caso de colunas aí também, tá ok? Então, aqui eu tenho toda a parte do que ele vai mostrar para trabalhar aqui no documento. Então, tem a régua, tem as linhas de grade que vão dizer aí o espaço, né? É uma questão mais de espaço. Toda a parte que está aqui com os quadradinhos são áreas para trabalhar, ok? E o painel de navegação aqui do lado esquerdo, né? Que eu posso pesquisar aqui no documento. Às vezes eu estou fazendo alguma edição, procurando alguma coisa específica. O painel de navegação, se não te incomodar, dá para deixar ele habilitado aqui do lado. Eu acho que é um espaço que acaba tomando que, né, não preciso. Então, deixo ele sem. A linha de grade me atrapalha bastante para digitar. Então, também deixo sem, só fico com a régua. O zoom não é tamanho de fonte. Tamanho de fonte é uma coisa. O zoom aqui é uma lupa para você ver o seu documento. Conforme eu mexo com o zoom, eu mexo com a exibição da folha. Olha aí, ó, aumentando o zoom e diminuindo o zoom. Não aumenta e não diminui o tamanho da fonte. É só uma questão de exibição do documento para ficar mais fácil de eu ver ele na tela, tá? Ou eu ponho ele bem perto, né? Às vezes é ruim para eu enxergar, então eu ponho ele bem perto. Ou eu ponho ele bem longe para eu ter uma noção geral da folha, como que ficou o texto nela, né? Ó. Então, eu consigo ver o documento, né? Tudo que eu digitei não determina o tamanho da fonte, tá certo? Eu posso trabalhar aí, ó, com o zoom que eu quiser, ok? Como que eu estou acionando e tirando o zoom? Ou eu venho aqui em exibir na parte de zoom, né? Eu tenho aqui, ó, para voltar ele para 100%. 100% é o tamanho original do documento, né? Eu tenho como trabalhar com as porcentagens de zoom aqui, tá certo? Aplicar zoom em locais específicos, né? Na largura, na altura do documento. E na parte inferior do lado direito também tem o zoom aqui da página, né? Então, tá ruim de ver, eu posso toda a parte de exibição aqui do layout de impressão, modo de leitura e do zoom ficam aqui na parte inferior direito, tá certo? Então, lembrando, zoom não é tamanho de fonte, ok? Eu ainda tenho como determinar se eu quero ver uma página na tela, várias páginas, então ele vai pegar aqui a página 2, página 3, página 4, vai colocar lado a lado, né? Ou na largura da página. Então vem aqui, ó, ele vai trazer na largura da página, né? Fica um pouco mais fácil aí da gente trabalhar no dia a dia, tá certo? Bom, seguindo então, eu tenho a parte de janelas. Caso eu tenha mais de um documento trabalhando, eu posso trabalhar com várias janelas, né? Eu posso trabalhar aqui, deixa eu pôr aqui um novo, para a gente entender. Exibir, organizar tudo, tá vendo? Ó? Então eu tenho o documento que eu estava trabalhando aqui embaixo, anteriormente, né? Que eu tinha digitado. E aqui um outro, às vezes eu estou fazendo uma comparação entre documentos e tudo mais. Então, eu posso trabalhar com dois documentos ao mesmo tempo. Ô professor, mas fica ruim de ver. Então, tem um macetezinho aqui, ó. Clica duas vezes, ele oculta a barra pra gente. Assim fica um pouco mais fácil de trabalhar, eu ganho mais espaço na tela, tá certo? Precisei de alguma coisa, dou um clique, ele mostra, faço o que tem que fazer, clico fora, pronto. Mesma coisa aqui embaixo, vou clicar, vou fazer o que eu preciso e pronto. Tá certo? No ajuda, eu vou ter o menu ajuda, né? Caso eu esteja precisando procurar algum termo, alguma informação, eu vou atrás do menu ajuda. Tá ok? A parte de macros já é um Word avançado, tá? O que macros fazem? Macros são robôs que automatizam o serviço. Então, digamos que todo documento, vamos supor, né? Eu recebo um documento diariamente e toda vez que ele vem eu tenho que formatar isso, aplicar tal propriedade, fazer aquilo e tudo mais. Todo dia a mesma história. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma macro
que vai automatizar, né? Ó, aqui eu ponho aqui em gravar, faço toda a configuração que tenho que fazer e pauso a gravação. E aí eu salvo essa macro. Toda vez que chegar um documento, né, específico lá, que tem a mesma característica, né, eu ponho a macro para rodar, né, e aí ele faz toda a configuração no texto automaticamente para mim. Né. É um pouco mais avançado porque exige um pouco mais de conhecimento da ferramenta como um todo, né, exige que você entenda exatamente como o Word funciona para que o passo a passo daí da macro dê certo, tá certo? Bom, essa é a aula de hoje, então, né? Eu espero que vocês tenham entendido aí as abas do Word. No momento que vocês precisarem procurar alguma ferramenta ou algo em específico, saberem por onde começar a procurar. Tá certo? Um forte abraço a todos.